prosseguimento aqui ao nosso minicurso a respeito da integração das normas API com foco em mecanismo de dano, eu, Camila Pena, vou falar para vocês sobre o API RP 580, né? Mais conhecido como Risk Based Inspection, ou RBI. Então, assim, a primeira coisa importante é que todo o RBI, a metodologia, o fundamento dela está nessa norma, né? Então, é aí que está a importância do API 580. Então, esse documento, ele vai fornecer o mínimo básico de todos os elementos que são recomendados para o desenvolvimento, implementação e manutenção de um programa de RBI. Então, ele tem diretrizes, que tem meios para avaliar esse programa de inspeção, o seu plano adequado, né? E uma abordagem também que vai sempre enfatizar a operação segura e confiável através da inspeção, com o uso do risco como critério de priorização. Com relação à norma específica, né, o API RP 580, ele é uma prática recomendada. Sempre que a gente tiver esse RP, quer dizer que ele não é considerado uma norma, né? A gente já explicou isso lá na introdução. E ele já teve aí algumas revisões, né? A primeira foi em 2002, primeira edição, depois teve a segunda em 2009, e a mais recente que a gente está utilizando agora é a terceira edição de 2016. A norma, ela tem 94 páginas, né? Ela não é muito extensa, e ela vai ter, então, todos os requisitos mínimos do programa para você se qualificar, né, em termos de conhecimento, para estabelecer intervalos de inspeção com base nessa análise de risco. E também vai dar para se contrapor, né, outros tipos de planejamento, por exemplo, baseado em regras, né, em prazos definidos de anos e tal. E também vai ter diretrizes adicionais sobre o uso desse risco para desenvolver um plano de inspeção que seja eficaz. É importante dizer que ela não é obrigatória, né, ela é opcional. Mesmo nos Estados Unidos, né, que existem outras normas aí que guiam a questão da inspeção, como, por exemplo, a API 510 para vasos de pressão, ela vai servir como suporte, né, como complemento. E quando a gente pensa, né, no RBI de um todo, a gente tem que lembrar que ela sempre vai começar com a escolha, né, qual é a planta, qual é a instalação que vai ser feito que vai ser usada essa análise, e ela vai terminar lá na frente com um plano de inspeção. E para isso a gente vai passar por um processo bem sistemático, né? Que é o que essa norma tenta mostrar para a gente ao longo dela. Outra coisa importante sobre o 580 é que, em termos de RBI, ela é a norma certificável. Isso quer dizer que por exemplo, a outra norma que a gente vai falar, ela não tem como certificar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma qualificação da API que é do 580. E aí, dentro dessa abordagem teórica, né? Então, ela é fundamentada, ela não tem cálculo. A gente vai ver conceitos como as premissas e conceitos que eu já falei que são importantes, que tipo de equipamentos ela é aplicável e quais são suas limitações, né, onde não dá para usar. Vai falar pelo processo, quais são as etapas, como é feito o planejamento de cada etapa. Também a parte dos dados e da documentação, que é muito importante, porque a gente tem uma quantidade muito grande de dados utilizados e a gente tem que ter uma confiança neles, né? Porque às vezes as pessoas enxergam o RBI como uma caixa preta, né? Que entra dado, faz alguma coisa e sai um plano. E no fundo é isso mesmo. E aí a equipe, que é o próximo item, tem um papel muito importante, né? Em como esses dados estão gerados, tem muita relação com quais as pessoas estão envolvidas no trabalho. Tem a questão da probabilidade da consequência, né? Então, ele vai fundamentar o que é cada um, como que tem que ser determinado, o que tem que se levar em conta. Depois vai
usando probabilidade de consequência, a gente vai avaliar o risco e vai usar esse risco para gerir de uma forma eficiente, né, minha planta. Ou seja, se o risco está alto, eu vou ter que fazer ações para esse risco abaixar, que pode ser através da inspeção ou pode ser através de um outro tipo de ação de mitigação, né? A gente tem também o processo de reavaliação e atualização, que é quando você fez o RBI, mas foi passado algum tempo, né? E a gente precisou, alguma coisa mudou e tem que ser feito esse ajuste, né? Para entrar com um dado que seja importante e relevante. Em termos dos fundamentos da norma, né? Eu separei alguns que são, para mim, os mais básicos. O primeiro é o conceito de que o risco é o produto da probabilidade pela consequência, né? E essa é a base dessa norma. E aí, esse risco, quando você calcula ele é a base para você usá-lo como um critério de que se ele estiver acima de um certo risco admissível, um plano de inspeção vai ser criado com o objetivo de trazer esse risco para patamares aceitáveis, ou seja, abaixar esse risco, né? Com base naquele mecanismo de dano que está deixando ele alto, né? E aí, de que forma que no processo todo o RBI seja uma ferramenta de gestão de integridade e, consequentemente, vai conseguir manter a confiabilidade operacional dessa planta, né? Ou desses equipamentos. Então, dentro do risco, é importante falar primeiro da probabilidade de falha, né? E essa probabilidade, ela vai mensurar a chance de uma ocorrência adversa de falha por perda de estanqueidade. Lembrando que o que é perda de estanqueidade? É quando eu tenho um fluido que, por uma falha no equipamento pressurizado ou numa tubulação, ele sai, né, para a atmosfera, né? Então, ele perde a estanqueidade, ele não é mais estanque. Então, o fluido sai de dentro para fora, onde eu tenho pressão, né? E quando a gente fala de probabilidade de falha, independente se eu vou fazer ela qualitativa ou quantitativa, eu sempre tenho que considerar dois itens, né? O primeiro deles é exatamente mecanismos de dano. E aí eu começo a falar desse assunto de novo, né? Lembrando que o tema do nosso minicurso é justamente o foco nesse mecanismo, e aqui dentro do AP 580 é onde ele entra. O mecanismo de dano, né? Que ele vai, representado por essa figura aqui, a gente vai usar várias informações, como, por exemplo, o material de construção e as condições de projeto, e o fluido com as condições operacionais dentro ali daquele processo, tanto internas quanto externas, como isso se junta, como isso interage e resulta aqui embaixo nesse funil no mecanismo de dano, né? Essa é uma forma muito interessante de ver como que o estudo do mecanismo é importante, o conhecimento dessa parte de materiais e de corrosão, né? Então, é aqui no 580 que o mecanismo entra como um parâmetro essencial na determinação da probabilidade de falha. E o outro item é a efetividade de inspeção, ou seja, como que eu consigo ter uma inspeção que vai identificar e monitorar o mecanismo de dano para que o equipamento ele possa ser acompanhado e ter um reparo ou uma substituição antes que a falha ocorra, né? Então, essa é a junção da questão da probabilidade de falha. Eu identifico o mecanismo, calculo, né, a chance dele acontecer pela probabilidade, mas eu entro aí com outro fator que vai fazer com que essa probabilidade caia, que é quando eu tenho uma inspeção efetiva. Falando mais um pouquinho da efetividade de inspeção, é importante lembrar, né, que um plano de inspeção bem feito, ele tem que ter, primeiro, como que eu vou fazer essa inspeção, qual ensaio que eu vou usar, né, qual ensaio não destrutivo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos.
quando que ele vai ser feito, né? Se é uma data, se vai ser uma frequência, e onde ele vai ser feito, né? Ou seja, qual que é a extensão, né? Qual a cobertura, qual o ponto específico, né? Vai ser numa curva, num trecho reto, enfim, uma solda, né? Então, um plano de inspeção bom, ele tem que detectar, mensurar e avaliar a deterioração do equipamento durante sua operação. E ele vai contar aí com esses 3 itens. Saindo da probabilidade de falha, agora a gente vai para o segundo conceito que está embutido no risco, que é a consequência de falha, né? Então, a gente viu lá que a probabilidade de falha é da perda de estanqueidade. Então, se o equipamento tiver um furo ou uma trinca, por exemplo, e esse fluido sair do equipamento, sair para fora, ele vai para o ambiente externo, isso pode levar a um evento em cadeia, né? Então, aqui representado por esse dominó, e que é muito difícil já de controlar, né? Porque esse fluido ele vai entrar em contato com a atmosfera e com a área industrial e vai causar uma série de impactos, né? Esses impactos, eles podem ser, por exemplo, impacto à saúde e segurança. Quando a gente pensa nas pessoas que trabalham ali ou que moram ali perto, e esse fluido ele pode contaminar, ou ele pode entrar, ter uma explosão, ou ele pode ter um fogo, né? Então pode ter lesões, intoxicações e até fatalidades. A gente tem também as consequências de perda de produção. Quando a gente pensa num fluido que vazou, né? Então esse fluido vazado ele é perdido, e além disso eu tenho também a perda por não estar produzindo, que é o famoso lucro cessante, né? Aquele valor de estar parado. Tem também o reparo e substituição, porque o equipamento foi danificado, né? E ele tem que ser substituído, assim como todos os outros ali que estão em volta dele, ali na vizinhança, que também precisam ser reparados ou trocados. E por último, a gente tem também o impacto ambiental, porque um fluido ele pode, por exemplo, contaminar um lençol freático, né? Ou a própria atmosfera ou o solo, e isso também vai ter um impacto, uma consequência negativa. Bom, então depois que a gente tem a probabilidade e a consequência, né, a gente consegue então calcular o risco, né, porque ele vai ter sempre uma componente aqui, probabilidade, outra na consequência. E depois deles determinado, a gente chega no risco e a gente pode classificá-lo em categorias de risco numa matriz para facilitar a visualização e também a gestão dele. Então, aqui é uma figura do API 580, onde eu tenho aqui as categorias de probabilidade, que vai de 1 até 5, sendo que 5 é a maior. E aqui eu tenho a categoria de consequência, que vai de A até E, onde E é a maior, né? E aí, se eu pegar cada um desses 25 quadradinhos aqui, eu tenho uma categoria de risco. Por exemplo, 1A é uma categoria de risco baixo. 5E já é uma categoria de risco alto, né? Então, isso aqui é muito bom porque eu posso localizar todos os meus itens, os meus componentes aqui nessa matriz e fica mais fácil, né, de ver como que está distribuído o risco, para a gestão principalmente. E aí a ideia é que, à medida que o risco vai ficando mais alto, né, ou seja, itens que estão nessa região vão ter programas de inspeção mais detalhados, né, porque eles oferecem um risco maior para a instalação. Bom, então, beleza, eu calculei o risco, coloquei ele na matriz, e aí, né? Como que esse risco efetivamente vai ser usado como ferramenta dentro do RBI? De uma forma geral, é através da priorização dos recursos de inspeção, né? Que vai usar o risco para isso, focando a atenção nos equipamentos e mecanismos que têm mais risco, né? Como que eu vou abaixar aquele risco, né? Como que eu vou mitigar aquele risco? Justamente sabendo qual é o mecanismo que está causando aquele risco alto e fazendo essa ligação entre o mecanismo e a técnica de inspeção que vai reduzir aquele risco, né? Então, é assim que funciona a engrenagem do RBI, né? O risco indica um plano que vai detectar aquele mecanismo de uma forma efetiva e vai fazer com que ele abaixe.
E aí a gente tem um conceito também importantíssimo no 580, que é a otimização dessa inspeção de uma forma geral, né? E aí tem essa figura, que é bem clássica, que ela está adaptada e traduzida também do 580. Então, a gente tem aqui, primeiro, o risco, e aqui a gente tem o nível de atividade de inspeção, né? E aí, a gente tem que, quando no início o risco é alto, o risco de equipamento é alto, e à medida que a gente vai fazendo inspeção, esse risco vai abaixando. Esse risco está representando um programa típico, né, de inspeção, um programa normal, sem muitas ferramentas, né. Mas tem um outro detalhe nessa curva, é que se você, né, como aqui eu estou aumentando a quantidade de inspeção, pode ser que se você fizer muitas intervenções ou muitas inspeções, esse risco ele pode subir, né, então tem que ter cuidado. Um exemplo disso aqui é, por exemplo, se eu pensar externamente, eu remover o isolamento para fazer uma inspeção do casco externo e depois, quando eu for reparar esse isolamento, ele não é recomposto corretamente e eu crio ali uma interface onde vai acumular água, né? E é esse equipamento que não tinha problemas de corrosão sob isolamento começa a ter justamente pelo acúmulo de água, né, na falha do isolamento. Isso pode ser internamente também, né? Eu tenho mecanismos que quando eu abro o equipamento, e entrar em contato com oxigênio, com umidade, eu posso criar ali um problema que não existe durante a operação. Então, tem que se tomar cuidado com isso, né? É importante ter inspeção, mas tem um limite aí. Em seguida, a gente tem a segunda curva, né? Essa curva, vocês verem que ela tem uma característica parecida, só que ela é a curva usando o RBI. E aí a gente diz o seguinte, por que o risco pela RBI é menor do que o risco com o programa típico, né? Então, para responder essa pergunta, eu tracei uma reta aqui que mostra o seguinte, com o mesmo nível de atividade de inspeção, e a gente pode enxergar esse nível de atividade de inspeção como sendo o meu recurso financeiro, inclusive, com o mesmo recurso, usando a RBI, eu consigo um risco menor, né, que está aqui nesse ponto. E sem o RBI está aqui. Por que isso acontece? Porque você faz a inspeção adequada onde precisa, onde o risco está alto, certo? E essa é a grande jogada, né, do RBI. É você priorizar, né, jogar onde que realmente precisa. E por último, o que eu queria falar dessa figura é que, mesmo fazendo inspeção, a gente nunca vai chegar no risco zero, né? Porque sempre existe o risco residual da planta estar operando e os riscos causados por outros fatores que não têm a ver, por exemplo, com o próprio RBI, como o erro humano, algum tipo de desastre natural, um erro de projeto, enfim, sempre vai ter um risco ali que vai continuar existindo. A respeito do resultado de uma avaliação por RBI, né, e feita utilizando essa recomendação prática, que é o 580, vai ser um plano de inspeção para cada, né, componente de equipamento, e ele vai ter, por exemplo, os fatores de risco que foram identificados, por exemplo, em relação ao mecanismo, ele vai ter os métodos de inspeção que tem que ser usados, ele vai ter a extensão dessa inspeção, né, que é a percentagem da área para ser feita ou os locais específicos, vai ter um intervalo de inspeção ou a próxima data de fazer a inspeção, outras atividades de mitigação, né? Então, às vezes, não é só a inspeção que vai abaixar o risco, né? Se o meu risco está alto, por exemplo, por causa de uma consequência, eu vou ter que mexer em parâmetros que têm a ver com a consequência. E, por último, o nível residual de risco após a inspeção e as ações de mitigação. Eu tenho que saber, conseguir medir, né? Para saber se o meu projeto RBI, meu processo RBI está sendo eficiente. Bom, aqui a gente tem as etapas do processo RBI, né? Resumindo tudo que eu falei até aqui, né? Então, a gente começa com uma recolha de dados aqui, nessa primeira caixinha. Depois, a gente entra no processo de avaliação do risco.
calculando a probabilidade, lá vendo os mecanismos e as efetividades de inspeção, e a consequência, pensando, né, no vazamento do fluido, o que vai acontecer. Bom, calculado o risco, eu faço um ranqueamento desse risco, né? Eu coloco, por exemplo, lá na matriz de risco. E aí, onde o risco estiver acima do admissível, eu vou gerar um plano de inspeção, né? Esse plano, ele vai ser executado, né? E alguma outra ação de mitigação também junto. Com esses resultados da inspeção, eu preciso reavaliar, né? Fazer um novo cálculo e começar tudo de novo, né? Ou seja, o RBI, ele não pode ser um processo parado, né? Ele tem que ser algo contínuo, que está sempre sendo alimentado e gerando novos resultados. A questão da equipe, né, que eu falei um pouquinho, então eu quis chamar a atenção e tem um item, uma parte da norma que fala disso também, da importância, né, de, apesar de ser inspeção que comanda, né, esse tipo de trabalho, né, e o foco é na inspeção, ele não tem como ser feito se não tiver apoio das outras áreas, né, seja da parte da operação, seja do pessoal de processo, seja do pessoal de manutenção, enfim, do engenheiro de corrosão, que precisa ajudar na parte dos mecanismos, ele vai ter mais conhecimento, ou do engenheiro de materiais, metalurgista, né? E do próprio pessoal, do PH, do inspetor, enfim. Então, é necessário, né? O RBI ideal tem uma equipe multidisciplinar e vai gerar resultados muito melhores quando essa equipe está bem alinhada e trabalhando de forma bem unida. Bom, e por último, sobre aqui o AP 580, né, mais uma questão mesmo, uma reflexão, né, sobre esse processo todo, né, de otimização de inspeção e etc. Então, tem esse cubo, né, tem uma ideia interessante para a gente pensar aí no RBI, porque, na verdade, a gente tem um conjunto de etapas integradas que vão se juntar para ter um resultado final, né? E todas essas etapas têm sua importância, né? Assim como as diferentes disciplinas, as diferentes pessoas, né? Os conhecimentos que vão gerar esse resultado. Então, o plano de RBI produzido de acordo com essa recomendação prática também pode ter algumas interações, como, por exemplo, com o outro API, né, das janelas de integridade operacional, que é o IOW, também conhecido como API RP584, que a gente também vai falar nesse curso, e que tem que dar essa base sólida, né, para a gestão de integridade de equipamentos fixos da indústria, principalmente de refino e de processos petroquímicos. Essa prática recomendada, que é o API RP581, Risk Based Inspection Methodology, ou metodologia de inspeção baseada em risco, ela fornece procedimentos quantitativos para estabelecer um programa de inspeção, usando métodos baseados em risco, né, para equipamentos pressurizados de uma forma geral. E aí a gente tem que lembrar que o API 580, que foi visto logo antes, ele tem a orientação para o desenvolvimento de um programa de inspeção baseada em risco, ou RBI, para esses equipamentos de refinaria, de petroquímicos, ou fábricas de processos químicos e instalações de óleo e gás de uma forma geral. Mas a ideia é que o 580, que também é uma prática recomendada, forneça os princípios e apresente as diretrizes gerais mínimas para o RBI, enquanto esta prática recomendada, que é o API 581, traga os métodos de cálculo quantitativos para então se determinar esse plano de inspeção. Falando um pouquinho da norma especificamente, né, também foram 3 edições, sendo a primeira em 2000, depois a segunda em 2008 e a terceira em 2016. Só que aí tem uma outra última, que não foi considerada uma 4ª edição, na verdade ele é só um adendo, que foi publicado em 2019. E essa é a norma de trabalho atual, né? Essa norma já é bem maior do que o 580, ela tem aí 664 páginas, é um conteúdo bem extenso,
ela também tem um valor, né, já bem alto e já não é uma norma de tão simples assim compreensão. E a ideia é que eu falar para vocês algumas das coisas que tem nela, alguns conceitos importantes, né? E fazer essa correlação também com o mecanismo de dano. Bom, na APRP 581, a metodologia ela é dividida em 3 partes, de uma forma geral, né? A primeira parte é a metodologia de planejamento de inspeção, a segunda parte, a metodologia de probabilidade de falha, e a terceira parte, a metodologia de consequência da falha. Tem uma questão que cada parte tem também um índice, seja a parte ou seja o anexo de cada parte, tem um índice específico, né? E aí fica muito difícil de você entender todos os itens, porque assim, quando você abre a norma, ela não está lá mostrando tudo que tem nela. Quando você abre ela só tem mostrando a parte 1, com o índice da parte 1, entendeu? E aí a parte 2 vai estar lá no meio, num local que você não sabe qual é a página, e aí vai ter o índice da parte 2. E depois vai ter o índice da parte 3. Então isso aqui é só mesmo um comentário assim meu, assim, da minha experiência, que eu acho ela um pouco confusa, por ela ser grande, né? Tem quase 700 páginas, e fica difícil, né, entender o que realmente tem dentro dela por esse motivo. Bom, falando da parte 1, né, a parte 1 ela tem uma metodologia geral, com os conceitos, né, do todo da norma. Então, ela vai trazer métodos gerais para desenvolver esse plano de inspeção e o cálculo do risco para os equipamentos pressurizados mais comuns, que são vasos de pressão, tubulação, tanques, PSVs e feixe de trocador de calor. E depois, ela ainda vai ter dentro dela um método específico para calcular a probabilidade e consequência só para PSV e feixe de trocador de calor. Na parte 1, então, ela vai mostrar as diferentes formas, né, que usa, por exemplo, para calcular os itens pressurizados, eu vou usar o método que chama GFF, que dá frequência genérica de falha, para esses itens comuns. Já para as PSVs e os trocadores de calor, o feixe, no caso, vou usar o método estatístico, né, que é o método de Weibull. Então, ele já mostra isso aí logo no início. Outra coisa também, né, são os conceitos gerais, por exemplo, de que o risco é o produto da probabilidade pela consequência, só chamando a atenção aqui que, na verdade, só a probabilidade é que é dependente do tempo, né? Então, consequentemente, o risco também é dependente do tempo, mas a consequência não, né? A consequência estática, ela não tem relação direta com o tempo. E aí, a gente também vê que é o mesmo conceito que a gente já viu lá no 580, aqui como informação a mais, que é o tempo. Ela também vai mostrar o conceito da matriz, a importância da matriz, em como se classificar o risco, né? Como ela pode ser uma ferramenta de uso muito boa, mas já com cores, né? Já um pouco mais amigável do que a figura lá preta e branca do 580. Então, aqui tem 4 categorias de risco: baixo, médio alto e alto. Cada um aí com sua cor. Outra coisa que está lá nessa parte 1, né, é mostrando quantitativamente, dentro daquela matriz que eu acabei de mostrar, quais são os limites, né? Porque voltando aqui, ó, a gente tem, ó, de 1 até 5, a gente tem limites aqui para classificar, tanto na probabilidade quanto na consequência, né? E essa tabela, ela mostra exatamente isso, que para a probabilidade, por exemplo, 1, eu vou usar como limite aqui uma probabilidade de falha, que vai ser 3 vezes 10 a menos 5, ou menor, ou um fator de dano menor que 1, né? Já para a consequência CA, tem que ser uma área de consequência menor ou igual a 9,29 metros quadrados. Então, isso aqui só para vocês terem ideia, né? E à medida que eu vou aumentando, se eu chegar na probabilidade 5, o fator de dano já é 1.000, e a área de consequência maior que 9.290, né? Então, isso tudo está lá nessa parte 1. Isso aqui, para uma consequência de falha por área afetada, e a gente tem a mesma tabela
para consequência financeira, que o que vai mudar até aqui é tudo igual, o que muda é aqui o critério financeiro. Que também já introduzindo, que é algo que tem no 581, eu posso calcular essa probabilidade de falha dessas duas formas, ou por área afetada ou financeira. Outro conceito também legal que mostra é a questão do gráfico do isorrisco, né? Que, na verdade, o risco, a gente sabe que ele aumenta nessa direção, mas ele tem linhas aqui de riscos iguais. Por exemplo, eu posso considerar que aqui eu tenho, por exemplo, uma probabilidade de falha alta, uma consequência baixa, mas aqui, andando nessa linha, eu vou ter o mesmo risco, só que aqui com probabilidade baixa e consequência alta, né? O valor do risco é o mesmo. Aqui está representando por um risco de $10 por ano, por exemplo, essa linha verde. Então, isso também é muito útil, né? Pode-se usar para entender que eu posso ter o mesmo valor absoluto de risco com valores de probabilidade de consequência completamente diferentes, justamente porque é um produto, né? Então, um pode ter um valor mais... vai pesar mais no valor que o outro. Ainda voltando na matriz, né, só para a gente lembrar que a matriz ela serve como referência para a gente pensar como que eu vou mitigar os itens que estão com alto risco, né, nessa matriz. E aí, para entender isso, eu trouxe uma figura que tem a ver com a variação do risco em função do tempo, né? Então, quando você tem um planejamento de inspeção pelo RBI, a premissa básica é que o risco ele aumenta, em algum momento ele vai chegar no valor, né? No valor máximo admissível. E a ideia é que antes de eu chegar nesse valor, eu faço uma inspeção, né? Eu recomendo uma inspeção para que esse risco seja controlado. Graficamente, seria isso aqui. Eu tenho risco, que eu tenho tempo. Sempre o risco de um equipamento, ele vai aumentar com o tempo, né? Então, ele vai ser sempre crescente. E eu vou determinar o que é esse meu risco máximo, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas é o risco que eu aceito, né? Então, antes dele chegar aqui, eu vou ter essa ação de inspeção representada por essa bolinha amarela. Essa ação de inspeção imediatamente vai fazer esse risco cair, né? Através de uma inspeção efetiva para algum mecanismo de dano que exista. E depois ele vai voltar a aumentar. E aí eu volto no item que eu falei lá no 580, que o RBI é um processo contínuo, né? Ele vai estar sempre fazendo isso. Você faz uma inspeção, o risco abaixa, o risco vai continuar subindo e você tem que continuar calculando e vendo quando vai ser a data ideal para fazer essa próxima intervenção. Aqui eu coloquei em termos já assim, em fórmulas um pouco mais, né, elaboradas, o risco para consequências por área, que seria essa aqui. Então, eu inseri mais alguns dados aqui, né? Então, a probabilidade de falha, ela depende do tempo e da efetividade de inspeção. Então, esse IE aqui, ó, é porque a efetividade de inspeção, ela entra aqui como algo que pode ajudar essa probabilidade a diminuir. Vezes a consequência de falha por área, né? Da mesma forma, o risco, aqui a única diferença entre um e outro é que aqui ela é financeira, né? Mas então, o risco, ele é função do tempo e da efetividade de inspeção para se detectar o dano, que está mostrando exatamente aqui nesse termo, né? Então, como a consequência não varia nem com a efetividade nem com o tempo, o risco, ele é variável justamente por causa da probabilidade de falha. E a probabilidade de falha é onde a gente vai estar atuando aí, inclusive através da inspeção. Bom, ainda dentro dessa parte 1, a gente tem o último conceito, que é o risk target, né? Ou essa meta, que é aquele risco lá no gráfico, que é o nível máximo aceitável para operação contínua sem exigir uma ação. Ao ser atingido ou excedido, essa ação é recomendada, né? E esse risco é muito importante, porque ele vai determinar toda a dinâmica de planos de inspeção para uma parada, por exemplo, né? Então, ele tem que ser determinado antes de se fazer o RBI. Bom, então a gente finaliza a parte 1 e passa para a parte 2. Na parte 2 da norma, ele vai ter a metodologia de probabilidade de falha, com métodos específicos para o cálculo, né?
dessa probabilidade de falha, que é representado por essa sigla, né, POF, para os equipamentos estáticos. E aí, a gente volta aqui nos conceitos que eu já mostrei lá no 580, que essa probabilidade ela baseia no tipo de componente do equipamento e nos mecanismos de dano que estão presentes, com base naquelas características dos fluidos, das condições de projeto, dos materiais, né? E tudo que tem a ver ali com a construção daquele equipamento. Então, eu vou mostrar essa fórmula básica do cálculo da probabilidade, né? Só para vocês terem uma ideia. E vou falar um pouquinho dela. Então, a probabilidade de falha, ela é o produto de 3 fatores. Sendo que o primeiro é o que a gente chama de frequência genérica de falha, que é um fator tabelado para cada tipo de componente de equipamento, e eu tiro da norma, né? Então, ele é bem simples de usar. Depois eu tenho o fator do sistema de gestão, que é um fator que vai avaliar se seus dados, se a sua equipe, enfim, a confiabilidade daquele sistema, né? Então, ele pode, por exemplo, diminuir um pouco a probabilidade de falha, se você tiver um sistema bem enxutinho, né, com qualidade aí, com rastreabilidade. E por último, o fator mais importante, que é o fator de dano, que eu já mostrei, né, naquela tabelinha lá da matriz de risco, e ele é o que varia com o tempo, né? Então, tudo que a gente fizer aqui em termos de mecanismo, de efetividade, vai abaixar esse fator, né? Então, a gente vai estar sempre focado nele. Esses dois aqui acabam por ser constantes, né? Invariável com o tempo. Então, esse é o importante, o fator de dano. Eu quis trazer aqui um dos anexos importantes dessa parte 2, que é a determinação das taxas de corrosão, né? Onde eu tenho um procedimento de cálculo para determinar essas taxas para alguns mecanismos relacionados ao que a gente chama de FINE, né? Ou perda de espessura. Então, só dando um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui, ó, corrosão por ácido clorido, e ácido clorido, que é o HCl. Então, você vai ter, né, passo a passo aqui para determinar essa taxa de corrosão dentro desse anexo. E a gente usa muito ele. Ainda falando dessa questão aí de mecanismo, eu sempre gosto de trazer essa correlação com a API 571, mostrando que na última edição dessa norma, de 2020, o 571 ele agora tem 67 mecanismos descritos nela. Então, eles estão aqui, né? Tá um pouquinho pequeno, mas é só para vocês terem ideia. E eu marquei aqui quais dele tem o cálculo no API 581. E o total são 28. Essas cores representam aqui, os em azul, são mecanismos que têm a ver com trincas, mecanismos mecânicos, metalúrgicos, ou seja, são mecanismos que não estão relacionados a FINE, né? Então, o verdinho é o FINE. O que é FINE? Perda de espessura, né? É ele corroendo lá. Então, seria o verde essa questão mais de perda de espessura, o afinamento, e o azul, os outros mecanismos. Mas só para mostrar para vocês que eu não tenho todos os mecanismos de dano calculados dentro do 581, né? Dos 67 que estão lá no 571, que é outra norma que também a gente vai falar aqui nesse curso, né? O Paulo vai falar para vocês sobre ele. Outra parte importante, outro anexo importante na parte 2 é esse anexo C, que tem as tabelas das efetividades de inspeção, né? Ou seja, qual que é esse valor da inspeção, né? Quanto que a inspeção que eu estou fazendo está valendo para o meu RBI e para o risco do equipamento. E aí a gente volta com aquele conceito de que um plano bem feito, ele tem que ter um método, ele tem que ter uma frequência e uma localização e cobertura, para que ele seja efetivo, né? Então, nessa parte, o que eu tenho? Eu tenho umas tabelas para cada tipo de mecanismo, recomendando níveis de efetividade de inspeção para cada mecanismo, né? Então, são tabelas bastante úteis, mas é responsabilidade de quem for fazer o RBI criar, adotar e documentar as suas próprias efetividades, né? Com a sua experiência, com a sua equipe. Então, eu sempre falo isso, que isso aqui é uma recomendação, né? Não é obrigatório.
mas dá uma visão muito legal, né? Uma visão geral do que seria essa efetividade. E por último, a gente tem a parte 3, onde a gente tem a metodologia de consequência de falha, onde eu uso 2 métodos para calcular essa consequência. Esse nível 1, que é baseado em equações com alguns fluidos comuns, né, que já foram tabelados, e o nível 2, que é mais rigoroso, onde você pode usar qualquer tipo de fluido. Aí, além disso, eu também vou ter vários anexos, né, para ajudar no cálculo, com alguns fatores de conversão e outras informações importantes. O que eu tenho para falar aqui da consequência? Essa parte da consequência ela é bem complicada assim, de se calcular manualmente, porque tem muito dado, né? Você junta vários fluidos diferentes, às vezes, né? Vários componentes num fluido. Então, eu diria que essa parte mais chatinha assim, da norma, mais extensa, né? Que tem uma dificuldade maior em se calcular. A parte da probabilidade de falha, que é a parte 2, apesar de ser grande, ela tem um cálculo bem simples, né? O mais importante é justamente você determinar os mecanismos de dano que estão ativos e calcular. Mas a parte da consequência é bem extensa, né? Bom, então, em resumo, aqui a gente tem o que tem nessa norma, né? E onde que está em relação a cada tipo de equipamento, onde que eu calculo a probabilidade de falha, onde que eu calculo a consequência, o risco e o planejamento de inspeção, né? Então, só como exemplo aqui, para tanques, eu tenho a probabilidade de falha na parte 2, a consequência, se for por área, aqui na parte 3, seção 4 e 5, o risco é sempre na parte 1 e o planejamento de inspeção também na parte 1. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia geral de como vai funcionar essa norma, que é a 581. E aí eu coloquei de novo essa figura, né, para a gente voltar no nossa reflexão aqui da questão do mecanismo de dano, de como ela é importante, né, do conhecimento aí do projeto, da operação, do fluido e do histórico de inspeção e de manutenção, para a gente, então, tentar fazer essa integração, né, tanto do 580 quanto do 581 com as outras normas API, né. Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né, dessa integração. Então, a primeira coisa é que quando eu estou falando de 580 ou 581, eu vou ter sempre que calcular a probabilidade de falha, a gente viu, né? E dentro da probabilidade de falha, eu preciso determinar meus mecanismos de dano, né, que estão ativos. Nesse sentido, eu entro aqui com o 571, né, que é uma ferramenta que vai aí integrar esse estudo e vai aprofundar o conhecimento para me ajudar a confirmar se aquele mecanismo está ou não ativo, né? E também eu coloquei aqui que tem uma parte legal também dessa parte de mecanismo do ASME PCC3, que também tem uma informação bem legal a respeito disso. Já em relação aí ao 970, que é o CCD, né, a gente pode dizer que o CCD, ele gere, né, ele é um sistema de gestão dessas informações gerais sobre corrosão e degradação, e como eles estão em circuito dentro da planta, né, para analisar de forma mais ampliada esses mecanismos de dano da planta. E por último, a relação também que é muito importante com a API 584, né, que são as janelas de integridade operacional. Porque, por exemplo, o CCD ele vai ajudar a levantar os dados, vai gerir esses dados, o RBI ele vai calcular esses riscos relacionados a cada mecanismo de dano, e quando você fizer esse cálculo e você vê ali alguns equipamentos críticos em termos desses mecanismos, você pode, então, mapear quais são os parâmetros críticos e determinar essas janelas de integridade operacional, que é justamente o que o 584 faz, né? Então, eu diria que, né, focando aqui no RBI, eu faço esses tipos de correlações, enfim, as setas aqui informam que um alimenta o outro, né, e essa coisa não é estática,
E também, claro, a gente também tem relações transversais aqui entre esses, né? Eu só mostrei aqui porque aqui eu tô falando do 580 e do 581, né? E tentando mostrar para vocês como que saindo dele, né, ou chegando nele, essas outras normas aí se interrelacionam e se integram junto com os APIs do RBI.